O Santo Evangelho segundo Mateus. 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou de Rute a Óbede. Óbede gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. O rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão. Roboão gerou a Abias. Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá. Josafá gerou a Jorão. Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão. Jotão gerou a Acais. Acais gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. Manassés gerou a Amon. Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou a Azor. Azor gerou a Sadoc. Sadoc gerou a Aquim. Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar gerou a Matã. Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria sua mãe desposada com José, estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E planejando José isto, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas a receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome, Jesus.
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenou e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e lhe pôs por nome Jesus. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se toda a Jerusalém com ele. Congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe apareceu. E enviando-os a Belém, disse: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me para que também eu vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela, que tinham visto no Oriente, ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes. Partiram para a sua terra por outro caminho. Tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando-se José, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, da idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriu dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que disse: Em Ramá se ouviu uma voz,
lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então José se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judeia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos, por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Então chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que se chamava Nazareno. Naqueles dias, apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelos e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode dar filhos a Abraão. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bons frutos, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão ele tem a pá, limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. João opunha-se-lhe, porém, dizendo: eu devo ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre Jesus. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a Jesus, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, te tomarão nas tuas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe o diabo: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou chegar os anjos e o serviram. Amém. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, deixando Nazaré. Foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse: A terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo, assentado em trevas, viu uma grande luz, e para os que estavam assentados nas regiões e sombra da morte, raiou a luz. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram a Jesus. Adiantando-se Jesus dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram a Jesus. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a fama de Jesus correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os demônios e os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e Jesus os curava. E seguia uma grande multidão, de gente da Galileia, Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Amém.